Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sabadou, 24 de maio, tá friozinho no Rio, né? Pra carioca tá friozinho, baixou bem a temperatura, choveu ontem, né? Uma frente fria. Galera, vamos falar logo de cara, né? Sem enrolação, o assunto aí da thumb, né? O Botafogo emitiu ontem uma nota oficial, tá? Nas suas redes sociais. E a gente fica até preocupado, né? Quando vem uma nota oficial, lembrando que a última tinha sido a não vinda do jogador Wendel, né? Dá até um nervoso, né? Mas foi o seguinte, o Botafogo explicou que junto da polícia, né? E do batalhão especial de proteção aos estádios, né? Está cancelando ingressos dos torcedores da Laú, tá? Mas calma, não são todos. Foi destinado ali uma carga total próxima a 2.000 ingressos para a torcida visitante, setor sul do estádio Newton Santos, né? Tudo dentro da lei. Porém, desde ontem, né, já o Fogão Net já tinha noticiado que havia um movimento em redes sociais e é óbvio que a polícia fica de olho, né? Não é nenhum trabalho do Botafogo, é um trabalho da polícia de monitorar esses movimentos. Então tinham grupos de torcedores se organizando no WhatsApp, se organizando, enfim, em diversas redes sociais para comprar ingressos, tá, em outros setores do estádio Newton Santos, ou seja, torcedores chilenos iam se infiltrar, né, ficar ali disfarçados, claro que não caracterizados com as cores do clube chileno, né, por acaso as mesmas cores do Chile, né, para assistir a partida. E claro que isso aí representa, né, uma grande insegurança. Vocês imaginam, né, às vezes fica até nítido, né, de perceber, não só pelo idioma, que existem torcedores infiltrados. Uma coisa é o cara, de repente, se quiser arriscar, né, não recomendo, ir sozinho e ficar ali calado, mudo, né, não abrir a boca só para assistir a partida. Agora, quando grupos se reúnem para comprar ingressos em outros setores, setor norte, setor oeste, leste, a coisa fica perigosa. Então o Botafogo detectou, né, e estava cancelando esses ingressos. O Botafogo informou isso. Então não tem nada de polêmica, acho que é uma decisão totalmente correta, tenho certeza que é uma decisão correta, porque também não seria recomendável se fosse o contrário. Imagina só o jogo lá em Santiago e a torcida do Botafogo, né, ocupando espaços no meio da torcida chilena. Seria também de alto risco, né? Então é isso basicamente o que aconteceu. Existe uma tendência, né, muito em breve, a entrada nos estádios, e claro, no Newton Santos não será diferente, tudo por biometria. Por isso que hoje, quando a gente compra o ingresso, a gente bota o nosso CPF, né, tem toda uma identificação, e aí claro que fica muito mais fácil de ver, olha, esse cara aqui é chileno, não é brasileiro, né? Já primeiro alerta. Ah, Carlos, mas pode ter um torcedor chileno de nascimento que torce para o Botafogo. Pode, né? Mas quando você vê um grupo de torcedores comprando, fica muito nítido que é esse esquema aí, essa malandragem chilena, né? Tititi, lelele. Eles também têm essa malandragem, quebraram a cara, não deu certo. O Botafogo fez muito bem de cancelar esses ingressos, até para proteger a nossa própria torcida, né? Evitar confusões dentro do estádio Newton Santos e proteger o clube também, porque a gente sabe que a Conmebol pode punir, né, se tiver confusão, brigas generalizadas, enfim. E com certeza o jogo de terça é um jogo de alto risco, né? Não por rivalidade das torcidas, mas pelo fato de que é um jogo decisivo, né? Alguém será eliminado, né? Alguém será eliminado e alguém sairá classificado. Esperamos que seja o Botafogo. O Botafogo precisa vencer, nenhum outro resultado interessa, só nos resta vencer, até porque a gente sabe que o Estudiantes certamente deve passar em primeiro do grupo, enfim, deve vencer o Carabobo jogando lá na Argentina. Então ficou essa situação. Laú joga por 2 resultados, o Botafogo só a vitória interessa. Vamos falar mais um pouquinho do nosso adversário, a Universidade de Chile, que ontem, sexta-feira, sim, entrou em campo e perdeu por 2-0 lá no Campeonato Chileno. Só que tem um detalhe, a Laú vinha de 4 vitórias seguidas e ontem fez o quê? Mesma coisa que o Botafogo fez contra o Capital, escalou um time reserva, totalmente reserva, né? Inclusive o treinador, o Gustavo Álvares,
declarou isso, né? Ele está bem por dentro das coisas do Botafogo, né? Comentou do adiamento do jogo com o Ceará, né? Comentou que o Botafogo entrou com uma equipe toda reserva e aí falou o seguinte: não poderíamos dar essa vantagem ao Botafogo, né? Ou seja, o Botafogo ter jogado só no último domingo, o Botafogo titular contra o Flamengo, né? E descansar aí praticamente 10 dias para o duelo contra a Laú. Então eles fizeram a mesma coisa, replicaram a mesma tática e deu também o mesmo resultado, que foi justamente a questão de perder, né? Perderam aí depois de uma boa sequência de 4 vitórias. Laú, que poderia ter entrado no G3 do campeonato chileno, né? Com essa derrota ficou de fora. Pessoal, falou o seguinte: sorteio da Copa do Brasil. A CBF mudou a data, tá? Será agora no dia 2 de junho o sorteio. As equipes todas foram definidas, né? 16 equipes para disputar as oitavas de final, né? Ali das equipes, todas as equipes grandes, exceção feita ao Retrô, né? Que eliminou o Fortaleza. Aliás, 3 grandes favoritos, digamos assim, ficaram pelo caminho, né? O próprio Fortaleza, o Grêmio e o Santos, né? O Grêmio foi garfado, e o Santos, que vive péssima fase, né? Péssima fase, o nosso adversário, aliás, do dia 1º, né? Então essas 3 equipes ficaram fora, por isso que a gente tem que, sim, entender que foi muito bom o Botafogo se classificar, né? Confirmou a classificação que estava adiantada depois do 4-0. Claro que ninguém gosta de perder, foi muito chato perder, mas o Botafogo foi, como eu disse no vídeo de ontem, né? Foi cumprir a missão de ir a Brasília, né? E garantir a classificação. Claro que a gente não queria justamente esse 1-0 contra, né? Então sorteio dia 2 de junho, 3h30 da tarde, vai ser uma tarde de sorteios. Quem tiver, né, com disponibilidade de sentar na frente da televisão ou pegar o celular mesmo e acompanhar, né? Teremos aí a sequência, primeiro ao meio-dia, lá em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol, sorteio das oitavas da Libertadores. E aí às 3h30, na Barra da Tijuca, na sede da CBF, sorteio da Copa do Brasil. Então aí teremos aí pelo menos, né, umas 5 horas seguidas praticamente. Tem sorteio também da Sul-Americana, né, lá no Paraguai. Então aí umas 4 ou 5 horas para quem gosta de ver as bolinhas, ter a emoção, né, de torcer. Quem que você quer que o Botafogo pegue, né? Na Copa do Brasil já temos aí, teremos provavelmente um adversário de Série A, né? Já pela Libertadores, primeiro o Botafogo precisa fazer o dever de casa na terça, né? Na terça-feira, expectativa de Nilton lotado, né? O último parcial, 30 mil torcedores, né? A parcial de ontem, né? Pessoal, Copa do Brasil, vou passar para vocês aqui as datas, tá? A Copa do Brasil ela só reinicia no finalzinho de julho, ou seja, né? Só depois do Super Mundial, né? Assim como a Libertadores. Então as datas são as seguintes, tá? Para as oitavas da Copa do Brasil: 29, 30 ou 31 de julho, tá? O jogo da ida, e o jogo da volta 5, 6 ou 7 de agosto, beleza? Depois quartas de final vão ser em agosto, final de agosto, iniciozinho de setembro, semifinais em outubro e as finais, né, em 2 jogos, data marcada 2 de novembro e 9 de novembro, tá? Finais da Copa do Brasil, um campeonato aí que o torcedor do Botafogo gostaria muito de contar, né? Não conquistamos ainda a Copa do Brasil, já batemos na trave em 99, né? Então as datas aí definidas, beleza? Galera, falei aqui ontem do Igor Jesus, né? Do interesse da Premier League, que não é novo, não é recente, além do Nottingham Forest, o Arsenal e o Fulham interessados no nosso Kamehameha, camisa 99. Só que é importante a gente falar que tanto essa possível saída do Igor Jesus, como também se fala muito do Al Rayyan, do Arthur Jorge, muito interessado no Gregory, isso só aconteceria pós Super Mundial, tá? Deixar isso bem claro. Eles vão aos Estados Unidos com o Botafogo, agora depois disso realmente tudo vai depender das negociações e o quanto que o Botafogo vai conseguir segurar esses jogadores, mas no final o que vai decidir é a vontade do jogador, né? Então, se o Igor quiser sair, se o Gregory quiser sair, né, vai ser praticamente inevitável, tá? Lembrando, trouxe aqui também já a informação, mas como a gente tem uma audiência aí rotativa, né, dia 1º ao dia 10 de junho, a primeira janela, tá? Primeira janela
pré-Super Mundial, a janela especial, né, para o Super Mundial, que o Botafogo deve sim trazer reforços, né, para reforçar a equipe nos Estados Unidos. E depois tem aquela outra janela já um pouquinho mais para frente, né, pensando no segundo semestre, tá? Foco do Botafogo, prioridades do Botafogo. Zagueiro, já que a gente não sabe quando o Bastos terá condições de jogo. Um meia, né? O Botafogo já tinha tentado um meia aí recentemente, não conseguiu. E um ponta direita, tá? Tem se falado do Elinho, né? Do Elinho que está no futebol mexicano, ele que brilhou, né, com a camisa do Red Bull Bragantino, é um dos nomes aí cogitados, né? Enfim, vamos aguardar. O fato é que o Botafogo precisa reforçar. Está muito nítido que o Botafogo hoje está encontrando uma forma ali, uma equipe titular, né? Enfim, mas os reservas nos deixaram aí bem preocupados aí nesse jogo justamente contra o Capital. Um jogador que tem subido de produção, é inegável, é o Arthur, tá? Então vou falar aqui das possibilidades do Arthur jogar contra Laú, tá? Diria que uns 80% de chance. O Arthur foi poupado nessa última semana, não foi a Brasília, né? Não jogou em Brasília, não jogou contra o Flamengo, né? E ele tem 80% de chance de retornar à equipe. Quem tem 100% de chance de retorno é o zagueiro David Ricardo, também foi poupado, não viajou para Brasília, tá? Então David Ricardo é um retorno certo. Vamos falar de dois jogadores que não são titulares, mas que também estão nessa, né, de DM, né? Um deles é o Marçal, também não foi a Brasília, sentiu ali, chegou a entrar contra o Flamengo e é dúvida, tá? Diria que 50% de chance do Marçal ser relacionado para o confronto de terça. E já o jogador Alan, aí não, o Alan tá tudo tranquilo com ele. O fato dele não ter ido a Brasília foi por problemas pessoais, foi liberado pelo clube para resolver esses problemas, então tudo certo com o Alan. E o Botafogo tem mais um jogador que é problema, né? Um reserva, na verdade, que é o Léo Link, né? Sentiu uma lesão ali no ombro, né? Então certamente não deve ser relacionado, deve ser poupado. Então, obviamente que o Raul assume aí essa posição de reserva do Paredão, João Vitor. Galera, para a gente fechar aqui o vídeo de hoje, vocês sabem, né, que há pouco tempo, aí uma semana atrás, rolou o Cinefute lá em Botafogo, né? O cinema teve uma tarde inteira de eventos e enfim, documentários sobre a nossa conquista da glória eterna. E agora a Botafogo TV vai abrir esse novo espaço, que é também divulgar esses filmes, né? Então o primeiro deles vai ser daqui a 2 dias, dia 26, também conhecido como segunda-feira, 8 da noite. Vai ser o seguinte, tá? Olha o que a TV não mostrou da final da Libertadores 2024. Pode ser um curta-metragem, mas o título é longo. Então, olha o que a TV não mostrou na final da Libertadores 2024. Então são documentários, né, ali curtinhos, tá? 10 minutos, 11 minutos, acho que o maior tem 20 minutos, né? Então vai ser uma sequência aí de 4 documentários especiais passando na Botafogo TV, muito legal para a gente recordar, relembrar, né, esse nosso inesquecível 30 de novembro. Aliás, está se aproximando dos 6 meses, né? Daqui a uma semaninha, daqui a 6 dias, né? Botafogo completando 6 meses da glória eterna. Passou rápido, né? E será eterno, como diz o nome. Beleza, pessoal? Ótimo sábado a todos. Deixe seu like, faça seu comentário, né? Fim de semana sem jogo do Fogão, né? Fica aquele vazio, aquele branco, mas o canal Botafogo Digital estará presente aqui, ajudando a amenizar essa ausência do Botafogo. Terça-feira tem final, né? É guerra pra cima.